Olá pessoal, hoje nós iremos ver um pouco sobre a aula 11 que trata da produção e transformação dos espaços agrários. Essa aula ela vem falar mais sobre a agricultura de forma geral no mundo como um todo. Ela não vem tratar sobre a agricultura no Brasil, por exemplo, e isso fica para a aula 12. Então, para começar, o que é importante a gente saber? Nós sabemos que antes, na pré-história, o ser humano era essencialmente nômade. Ele não conhecia a agricultura. Então, se ele queria conseguir alimento, ele se situava e ficava de um lugar para o outro, sempre viajando de um lugar para o outro. Com a Revolução Neolítica, o homem descobriu uma forma de obter alimentos sem que precisasse ficar pulando de uma região para outra, que foi graças à agricultura. Ele poderia ter seus alimentos ali e ainda permanecer no mesmo local. E graças a esse surgimento da agricultura, nós também temos como consequência a criação de animais, tanto os animais domésticos como os animais para a pecuária, e a partir daí a gente tem um início de um desenvolvimento econômico para a agricultura, porque, como bem sabemos, a partir da agricultura o ser humano também vai criar uma forma de comércio, e esse comércio, graças às trocas entre essa agricultura, vai gerar o desenvolvimento econômico, que vai gerar as consequências que nós já conhecemos até hoje. E dentro desse contexto da agricultura, nós temos três tipos. A tradicional arcaica, ela é vista principalmente em países subdesenvolvidos. Neles, os implementos que são utilizados são baixos, a produção é baixa, a produtividade é baixa. Isso porque, como é uma agricultura tradicional, então é aquela agricultura essencialmente sem recursos tecnológicos, aquela que utiliza a enxada, que utiliza as queimadas, diferentemente da agricultura moderna, que é presente nos países desenvolvidos. E nela sim a gente tem aí experimenta importantes implementos tecnológicos, a produtividade é alta, a produção também é alta e a mão de obra ela é mais baixa, né, do que na agricultura tradicional, porque graças a esses insumos, a essas tecnologias, o ser humano conseguiu aperfeiçoar e melhorar a sua produtividade dentro do meio agrícola. E também nós temos a agricultura contemporânea. Ela é muito vista, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá. Esse tipo de agricultura ele se diferencia da moderna só por um detalhe em específico. Ele tem sim os implementos tecnológicos, né? Mas a diferença é que ele tem recursos biotecnológicos. Por exemplo, os transgênicos, as sementes transgênicas, as plantas transgênicas, você tem aí na agricultura contemporânea. Até porque esses transgênicos eles vieram depois dos implementos que são feitos na agricultura moderna. Por exemplo, um desses implementos são os fertilizantes artificiais. E tanto a agricultura moderna como a contemporânea, ela compartilham de altos rendimentos, alta produção e também alta produtividade. A Revolução Agrícola aconteceu na segunda metade do século XVIII. Com o advento da máquina e a sua posterior introdução nos campos agricultáveis, o ser humano ele conseguiu diminuir a sua mão de obra e conseguiu aumentar a produtividade, já que as máquinas eram capazes de fazer coisas melhores do que os seres humanos faziam na agricultura tradicional, na agricultura arcaica. Graças à introdução dessas máquinas no meio agrícola, o ser humano conseguiu ver o aumento da sua produção e também da sua produtividade, e isso levou depois a outras revoluções dentro do meio agrícola com esse objetivo de aumentar a produtividade, né? De aumentar a produção. E uma dessas situações foi a Revolução Verde. A gente tem que lembrar que quanto mais insumos tecnológicos são implementados no campo, menor a necessidade de mão de obra, né? Nós sabemos disso. E também nós sabemos que aumenta a produtividade. Muitos especialistas que eram adeptos dessas revoluções, eles diziam que elas seriam uma chave para resolver a fome no mundo. E não foi bem assim, né? Hoje em dia ainda tem gente que passa fome, apesar da agricultura estar tão modernizada. Mas continuando, na década de 60 e 70 aconteceu a Revolução Verde. Essa Revolução Verde ela foi uma inovação na agricultura porque, além das máquinas que já tinham sido implementadas lá com a Revolução Agrícola, ela trouxe outros elementos que aumentam a produtividade. Um deles, fertilizantes, que vão fazer com que as plantas possam crescer melhor, os inseticidas, que vão evitar as pragas.
junta tudo isso, junto com os outros implementos tecnológicos que já existiam na época, você aumenta ainda mais a produtividade. E aí, como eu falei, o objetivo disso tudo era resolver a fome e a miséria. Só que não deu muito certo, né? O fato da fome e da miséria ainda estar presente no mundo não tem relação com a quantidade de alimentos que está sendo produzido. Na verdade, está sendo produzido mais alimento do que a quantidade que a população precisa. Mas e por que ainda tem gente que passa fome? Exatamente pela má distribuição. A gente sabe que todo esse desenvolvimento econômico, esse comércio que ocorre no meio agrícola, ele é desigual. Ele acontece de empresas para grandes empresas e não para o público geral de uma forma específica. E como eu falei, essa revolução verde ela trouxe como problemas a concentração fundiária e também a dependência tecnológica. Se nós formos observar a revolução neolítica que aconteceu lá há mais de 1000 anos atrás, nós vamos ver o tanto que plantar era dependente do ser humano, o quanto era necessária a técnica. E aí, com os implementos da tecnologia, dos fertilizantes, dos inseticidas, o ser humano tem ficado cada vez mais dependente dessas tecnologias. E os recursos eles são limitados. Vai chegar uma hora que não vai ter mais recursos tecnológicos para o ser humano do jeito que ele explora os recursos naturais da forma que ele explora hoje. Depois da Revolução Verde, a gente teve uma outra revolução também muito importante para aumentar a produtividade, que foi o uso dos transgênicos, a Revolução Biotecnológica. Ela consiste basicamente em manipular o código genético de algumas espécies a fim de se obter características desejadas. Você pega uma planta que ela não é resistente a pragas, você injeta nela um gene que é resistente a pragas e você transforma aquela planta, você dá a ela uma certa resistência. Por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos a bactéria, a gente isola o DNA da bactéria, clona esse DNA, tira o DNA de interesse, por exemplo, a resistência a pragas, você insere o transgênio no tecido da planta e a planta se torna uma planta transgênica. E quando ela se reproduz, ela exibe essas características, como a resistência a pragas, algo que ela não tinha antes. Os defensores da revolução biotecnológica, eles falam que isso trouxe uma alta produtividade e também uma redução de custos de produção. E, segundo eles, podem resolver a fome mundial. Né? O fato é, quando você cria os transgênicos resistentes a pragas, você já evita usar os inseticidas, por exemplo. Então você já diminui a quantidade de veneno que é colocado na família das pessoas. Só que tem outro problema. Toda essa manipulação com o DNA, ela pode ser perigosa. Ainda não existem estudos que batam o martelo de uma forma final para dizer se isso faz bem ou não faz. Você não sabe os efeitos disso a longo prazo. E outra, se você faz meio uma poluição genética ali quando você faz o transgênico. E se essa espécie vazar para a natureza, digamos assim? E se ela causar uma mutação lá indesejada na natureza? Se ela acabar trazendo mais problema do que mais benefícios? Então é um embate aí que segue até hoje. Os transgênicos eles trouxeram sim suas vantagens, como eu falei, você evita usar os venenos nas plantas. Você tem uma redução de custos, né, já que os recursos biotecnológicos eles são melhores de fazer do que a agricultura tecnológica tradicional, digamos assim. Né? E como eu falei, outros problemas dos transgênicos é a dependência tecnológica, o risco da monocultura reduzir a variedade genética e o possível desequilíbrio ambiental, como eu falei. No Brasil, os transgênicos eles são aprovados. Desde 2005 existe uma lei que regula aí a produção dos transgênicos no Brasil. E eles principalmente estão em alimentos como soja, algodão não é alimento, né? Mas então principalmente nos produtos como soja, algodão, milho, né? O milho de inverno e o milho de verão. Aí. E dentro desse meio agrícola, a gente tem os sistemas, que isso é mais decorativo, mas para o Enem é importante você saber mais sobre a agricultura do Brasil e os problemas que ela traz para a sociedade em si, como a concentração fundiária, por exemplo, a pobreza, a desigualdade de terras, enfim, mas por informação, a agricultura de subsistência ou itinerante é aquela que é normalmente por autoconsumo. É, por exemplo, aqueles roçados que o pessoal daqui do Ceará eles plantam no inverno.
Ele tem uma baixa produtividade, já que só quem trabalha ali é uma pura mão de obra, né, uma mão de obra pura. Não tem ali insumos tecnológicos. O máximo que pode acontecer é eles colocarem inseticidas para matar as pragas, mas a produtividade no geral ela é baixa. Até porque é uma área pequena, é utilizado queimadas, isso esgota o solo precocemente. A mão de obra, como eu falei, é familiar. Ela em algumas famílias é escassa, né? Em outras já é mais abundante, mas ela é mais para o alto consumo. Ou então ele vende, mas não que seja uma coisa grande assim comparada à agricultura extensiva, que é aquelas grandes extensões de terra que são um pouco mais mecanizadas, né? Um pouco mais mecanizadas que a de subsistência, mas a extensiva ela já não é tão grande quanto a intensiva, que a gente conhece como o agronegócio, o grande agronegócio. Né? A extensiva ela se utiliza de grandes extensões de terra, só que o capital para investimentos tecnológicos ele é mais baixo. E também você não tem uma especialização adequada ali. O problema disso, por você utilizar uma grande quantidade de terra e ser pouco especializado, você desperdiça solo, porque você possui poucas informações sobre técnicas, já que você não está investindo em tecnologia e em especialização. E outra que a agricultura extensiva, ela possui uma baixa competitividade nos produtos do mercado. A gente sabe disso. Você sabe muito bem que, vamos supor, uma maçã que foi feita transgênica para ser maior, ela vai ser mais atraente para o consumidor do que uma maçã plantada de forma natural na agricultura extensiva. E a grande agricultura intensiva, o agronegócio, como a gente conhece, ele se utiliza de grandes investimentos em tecnologia, ele possui uma mão de obra altamente especializada, né, uma pouca mão de obra, só que muito especializada, e como eu falei, o uso intenso de tecnologias. Ela é o que é mais, como eu posso dizer, mais comercializada pelo mundo, de forma global. A agricultura global é a agricultura intensiva. O problema dela, por ter um alto investimento em recursos tecnológicos e uma baixa mão de obra, por ser muito especializada, você acaba desperdiçando, você acaba demitindo mão de obra. Isso gera desemprego. Você sabe muito bem disso. As pessoas que antes trabalhavam ali, elas vão sendo substituídas gradualmente pela especialização e pelas máquinas, elas são jogadas para a cidade. E aí lá vai causar os problemas que a gente conhece nas cidades, como superpopulação, pobreza, violência. O êxodo rural, como eu falei, o desmatamento também, apesar de ser uma agricultura altamente tecnológica, o solo ele não é infinito. Chega uma hora que ele cansa e ele não dá mais para realizar as mesmas plantações de antes. E a própria agressão ambiental, né, por pesticidas. Isso no caso quando se trata de transgênicos. Uma outra forma, ela não é muito comum aqui, ela é mais vista lá pela Ásia, pelo sul, sudeste da Ásia, que é a chamada agricultura de jardinagem, ou então irrigada. Se você perceber, ó, ela é feita nessas regiões que lembram morros, e elas são feitas em forma de degrau, para evitar que quando chove, porque chove muito nessas regiões, para evitar que quando vem a chuva, ela leve a água toda consigo. Bem, a produtividade ela é alta, né? Como a gente pode ver aqui. Nela é feito o terraçamento, como eu falei, que são esses degraus de plantações. E os principais produtos que são cultivados lá são arroz e hortaliças, até porque aquela região é uma grande consumidora de arroz. Uma outra forma de sistema agrícola é a de plantation. Isso aqui você lembra muito bem, você vai lembrar das canas de açúcar lá do Brasil colonial. E aqui você associa a vários pontos importantes, como os grandes latifúndios, a grande monocultura que é voltada para o mercado externo e a mão de obra é numerosa e também barata. Se você lembra bem, no Brasil colonial, toda a mão de obra da agricultura de plantation ela era feita por escravos. Hoje em dia ainda existe, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar, só que ela não é escrava, obviamente, porque a mão de obra escrava hoje ela é proibida. Mas a gente sabe que não funciona bem assim. O salário que eles ganham, eles acabam sendo escravizados por dívidas, esses trabalhadores que existem lá. Mas já a gente chega nisso aí.
Então, qual é a diferença da agricultura de plantation para intensiva ou extensiva, por exemplo? Existe a grande extensão de terra, só que, ao contrário da agricultura intensiva, que utiliza pouca mão de obra e especializada, a de plantation utiliza uma mão de obra numerosa e possui baixos investimentos em tecnologia. É mais baseado na agricultura extensiva, é mais parecido com a agricultura extensiva. E um dos problemas, como eu falei, os casos de trabalho análogo à escravidão. Apesar de não ser uma escravidão escancarada, como era no Brasil colonial, esses trabalhadores eles vão para esses grandes canaviais de cana-de-açúcar com seus patrões prometendo grandes salários, prometendo uma vida melhor naquelas regiões. E quando chegam lá, eles acabam trabalhando excessivamente e acabam também, além de trabalhar excessivamente, eles acabam se endividando com os seus patrões, porque o pouco salário que eles ganham, eles vão tendo que ser pagos para os patrões, com a história de que eles tinham ajudado eles e tudo tinha sido um empréstimo. E tudo piora quando você lembra que toda a situação de trabalho escravo, ela acontece em regiões rurais. Então não é muito acessível ao poder público, a outras pessoas verem e denunciarem aquilo. Então acaba sendo bastante frequente isso acontecer no Brasil. E outra coisa é a agressão ambiental. Como é uma agricultura que é feita constantemente, você não tem ali um reparo do solo, você não tem um sistema de replantio como deveria ser, e você acaba esgotando o solo de um jeito bem agressivo. Os cinturões verdes eles são grandes áreas que são situadas ao redor dos centros urbanos, como a gente pode dizer. Existe a cidade, vamos supor aqui, existe a cidade, e ao redor da cidade tem uma área de zona de agricultura, é o que a gente chama de cinturão verde. Ele tem dois objetivos principais. Lá existe uma agricultura intensiva de hortifruti e granjeiros, né? E isso aí acaba suprindo a necessidade dessa cidade, pelo menos de uma parte dela. E a outra função dela é a preservação ambiental, porque essa área de cinturão verde ela gera um maior alívio climático nessa região. A gente sabe que as regiões das cidades elas são quentes, sofrem com, com o calor, né? E essas regiões ajudam a filtrar o ar que está poluído e também a estabilizar aquele clima, a deixar um pouco mais frio. Os cinturões agrícolas eles se referem a grandes faixas de terra que configuram a organização agrária dos Estados Unidos. Aqui os Estados Unidos, as formas como eles utilizam as terras é chamadas de cinturões agrícolas. São grandes regiões de plantações. Lá, isso você tem graças a fatores históricos, climáticos, também do solo. Lembrando que nos Estados Unidos você tem uma grande variação de clima, uma grande variação de solo. No Brasil você não tem esse sistema de cinturões, até porque aqui foi uma coisa mais pontual, né? Digamos assim, a grande agricultura intensiva começou no sul, aí foi se espalhando para o centro-oeste, agora já vai chegando no norte. Aqui no nordeste você vai ter as grandes agriculturas de plantation, de cana-de-açúcar, por exemplo, tanto aqui como lá em São Paulo, né, no nordeste. E esses cinturões eles são mais vistos lá. E os cultivos eles são de trigo, milho e etc. É importante ressaltar para você que em 2001 aconteceu uma conferência pela Organização Mundial do Comércio que foi nomeada de Rodada de Doha. O que é importante saber sobre ela? Na verdade, você não precisa entender as datas ou o nome dela. É importante que você entenda dois pontos que se estendem até hoje, porque nunca foi resolvidos. O embate agrícola entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Nós sabemos, por exemplo, que o Brasil ele tem muito mais terras agricultáveis, muito mais solo que é favorável à plantação do que os Estados Unidos, por exemplo. E por ter uma grande facilidade, significa que aqui você planta mais. Então, no Brasil, além de você poder plantar mais, os produtos eles são de mais qualidade, maior qualidade, pelo menos a maior parte, né? Então, se você leva esse produto para os Estados Unidos para vender lá, é óbvio que vai vender muito mais do produto brasileiro do que do produto americano. Só que para evitar isso, o que os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos como a União Europeia, eles fazem? Apesar dos produtos deles eles serem desfavoráveis na concorrência comparados ao Brasil, por exemplo, eles investem pesado na tecnologia lá.
eles dão subsídios para os seus agricultores. E outra coisa, eles realizam protecionismo. Eles fazem com que, apesar de ser mais difícil de plantar, eles fazem com que os seus produtos eles sejam mais baratos para o consumidor do que os produtos importados. Então você acaba tendo aí um equilíbrio forçado em relação à venda de produtos agrícolas entre Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. E outra coisa importante, só para citar, nessa rodada de Doha, o principal ponto de discussão foi que os países desenvolvidos eles desejavam a diminuição na cobrança de impostos sobre os seus produtos industrializados. E os países em desenvolvimento, por sua vez, desejavam a redução na cobrança de impostos sobre os seus produtos agrícolas, assim como o fim dos subsídios agrícolas e do protecionismo. É uma questão de lógica. Do mesmo jeito que o produto no Brasil ele se torna mais caro lá nos Estados Unidos por conta desse protecionismo e dos impostos, os produtos industrializados americanos, dos estadunidenses, quando chegam aqui no Brasil, eles serão um pouco mais caros por causa dos impostos. Para que você tenha, porque é inegável que os produtos que eles fazem são melhores tecnologicamente do que os produtos que se realizam e se fabricam aqui no Brasil. Então, para você ter uma chance dos produtores brasileiros lucrarem um pouco, você taxa esses produtos industrializados. Do mesmo jeito é na agricultura. Então, fica esses dois embates. Se a cobrança de impostos, o que pode acontecer? Vamos supor que os países em desenvolvimento eles tirem os impostos sobre os produtos industrializados dos países desenvolvidos. O que vai acontecer? É óbvio que os produtos brasileiros, tecnológicos, vamos supor assim, dos produtos industrializados, eles vão falir. Até porque as pessoas vendam melhor, mais barato, sendo importado, eles vão preferir a isso. E do mesmo jeito, lá nos países desenvolvidos, se eles cortarem os subsídios, se eles diminuírem os impostos, os produtos brasileiros, por exemplo, eles vão ficar mais acessíveis lá. E aí o Brasil vai vender mais lá. É isso que pode acontecer. Então, para cada país, tenta proteger seu próprio comércio, né? Tenta proteger sua própria indústria. Então você tem esse embate aí com países tendo cada vez mais interesses diferentes. Uma coisa importante de ressaltar, gente, é que nós sabemos que os solos eles estão ficando cada vez mais escassos, cada vez mais desgastados. No Brasil, por exemplo, os solos eles foram começados a serem plantados lá na região sul. Depois, os solos foram se esgotando, eles foram para a região centro-oeste, foi se esgotando e agora está chegando na região norte. Então não é de se surpreender que daqui a 150, 200 anos, talvez a Amazônia já tenha sido extinta por causa dessas grandes plantações, dessa grande agricultura intensiva, né? E aí o que acontece? Quanto menos solos você tem para plantar, você vai ter uma redução do alimento pelo mundo. Isso significa, pela lei da oferta e da procura, se os alimentos eles estão ficando em menor quantidade, eles vão ficar mais caros. E existe muito interesse já envolvido nisso para que muitos outros países e muitas outras pessoas eles consigam assegurar tanto a própria segurança alimentar, como também para enriquecer vendendo produtos agrícolas para os outros. E o que isso tem a ver com isso aqui? Na África, gente, ainda existe muito solo que pode ser plantado, muita terra que pode ser plantada. E aí o que está acontecendo? Pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Europa, estão arrendando terras no continente africano. Eles estão comprando agora, mas deixam lá parado, para que no futuro, daqui a 50, 60 anos, quando os alimentos tiverem ficado mais escassos por conta do esgotamento dos solos, eles mesmos possam produzir, assegurar a própria segurança alimentar e também acabar se enriquecendo vendendo esses produtos alimentícios para o mundo. É obviamente, né? É obviamente que isso está parecendo uma situação colonialista, e realmente é. Grandes partes de terra da África estão ficando nas mãos de poucas pessoas. Então, quem é lá da África, de país da África, não pode plantar naquela região porque ela já foi comprada. Isso significa que tem gente passando fome na África e tem uma terra ali do lado que está sem nada porque tem um cara da Europa ou dos Estados Unidos que está guardando aquela terra para plantar no futuro. Isso é uma clara referência ao colonialismo do século XIX. É uma forma de imperialismo. Tá, mas se é tão ruim para eles, por que eles deixam?
eles deixam porque para muitos países africanos, eles entendem que esses investimentos que são estrangeiros podem ser capazes de prover o desenvolvimento de suas nações. Eles acreditam, eles compraram essa terra ali, então eles vão produzir. E a forma como eles produzem é muito diferente da forma como nós produzimos. Nós produzimos da forma arcaica, nós utilizamos a mão de obra humana em si, não temos tantos recursos em tecnologia, mas eles têm. E quando eles fizerem isso de produzir pela tecnologia, eles vão gerar empregos aqui, eles vão desenvolver aqui essa região. Eles acreditam nisso, né? Então fica essa crítica, né, a esses arrendamentos de terras. E como eu falei já, só para resumir de forma geral, na União Europeia e nos Estados Unidos, a agricultura ela funciona a partir de um programa de subsídios e também por meio do protecionismo. Por que isso? A União Europeia e os Estados Unidos eles não têm tantos solos agricultáveis para competir no mercado internacional com países em desenvolvimento como o Brasil, por exemplo, em questão de agricultura. E eles não querem ficar para trás nisso. Eles não querem ficar para trás no mercado financeiro agrícola. Eles não querem ficar para trás de jeito nenhum. Então a forma que eles encontraram de pelo menos chegar perto, bater de frente com a concorrência de países como o Brasil na agricultura, foi dando subsídios aos seus agricultores para que eles pudessem comprar ferramentas, pudessem comprar inseticidas, que eles pudessem comprar insumos tecnológicos para aumentar a sua produtividade, né? E também pelo protecionismo. Os produtos agrícolas brasileiros que chegam nos Estados Unidos, eles são taxados com impostos, o que torna o produto mais caro do que o produto que é produzido lá dentro dos Estados Unidos. O que o consumidor vai preferir? Vai preferir o produto mais barato, que no caso é o dos Estados Unidos. E por causa disso, a gente tem um equilíbrio forçado. Os Estados Unidos e a União Europeia, eles têm uma grande produção, graças à tecnologia, obviamente, mas graças ao subsídio e ao protecionismo, eles acabam batendo de frente com países que são potências agrícolas, como o Brasil, por exemplo. E como eu falei, eles utilizam muitas inovações tecnológicas, até porque a forma de agricultura deles é diferente da nossa. E só para deixar claro, não é o subsídio e o protecionismo que faz com que a União Europeia e os Estados Unidos sejam grandes produtores. Não é só isso. Isso só ajuda. Mas tem muitos outros fatores envolvidos. Por exemplo, o cinturão agrícola, as inovações tecnológicas e também o alto grau de mecanização. E como eu ia falando, lá o sistema de agricultura ele funciona de uma forma diferente que aqui no Brasil. Lá a agricultura está intimamente relacionada à indústria. Eles são próximos, um se complementa com o outro. Então, sempre que o campo precisa de tecnologias, eles têm acesso a isso graças às indústrias que estão à sua volta. E é basicamente isso. Muito obrigado.